gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e eu trouxe hoje para vocês alguns exercícios dos vestibulares antigos da URGS que tratam sobre força elétrica e sobre campo elétrico. Vamos ver como essa universidade aborda em seus vestibulares esses temas. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de força elétrica. Ela é basicamente uma questão de aplicação de fórmula. Então ela pergunta: o módulo da força eletrostática entre duas cargas elétricas elementares, consideradas pontiformes, separadas pela distância nuclear típica de 10 na menos 15 metros, é 2,3 vezes 10 na 2 newtons. Qual o valor aproximado da carga elementar? Então, ele nos dá o valor da força, nos dá o valor da distância e nos pede o valor da carga. O que nós devemos fazer é aplicar a lei de Coulomb. Força é igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, então a gente já começa substituindo os valores. O valor da força é 2,3 vezes 10 na 2. O valor da constante, a gente precisa lembrar, é 9 vezes 10 na 9. As cargas, elas são iguais. Independe se são dois elétrons ou se é um elétron e um próton, por exemplo. Eles têm o mesmo valor de carga. Então, a gente pode, para simplificar, escrever Q ao quadrado. E a gente fica com uma variável só. E tudo isso dividido por D ao quadrado, sendo que o nosso D é 10 na menos 15. Sem esquecer de elevar ao quadrado. Para a gente resolver essa equação agora, basta isolar o Q. Então, a gente começa passando 10 na menos 15 ao quadrado, por outro lado, multiplicando. E o 9 vezes 10 na 9, que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, Q ao quadrado fica 2,3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 na menos 15 ao quadrado, que a gente passou multiplicando, a gente pode escrever já como 10 na menos 30. E tudo isso dividido por 9 vezes 10 na 9. Isso aqui eu vou só reescrever de uma forma mais bonitinha para ficar melhor de fazer a conta. Então, esse 2,3, quando a gente divide pelo 9, ele acaba ficando 0, alguma coisa. Para isso não acontecer, eu vou escrever o 2,3 como 23, para ficar um número maior do que 1. Então, 23 sobre 9. E aí, esse 10 na 2, como eu mudei a vírgula aqui de lugar, uma casa, aquele 10 na 2 tem que diminuir um expoente. Então, vai ficar 10 e copia o resto. 10 na menos 30 dividido por 10 na 9. Se a gente fizer essa divisão, 23 por 9 é aproximadamente 2,56. E todas essas potências de 10 acabam ficando 10 na menos 31. Esse quadrado aqui, para ele sair de lá, ele precisa passar para o outro lado como uma raiz. Então, o Q é a raiz desse valor, 2,56 vezes 10 na menos 38. A gente chega, então, finalmente na nossa resposta, Q igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Como nós estamos calculando carga, a unidade é Coulomb. A segunda questão é: a figura a seguir representa duas cargas elétricas pontiformes positivas, mais Q e mais 4Q, mantidas fixas em suas posições. Para que seja nula a força eletrostática resultante sobre uma terceira carga pontiforme, essa carga deve ser colocada no ponto A, B, C, D ou E. Bom, essa aqui
aqui a gente nem precisa fazer conta, mas a gente sempre precisa ter em mente também a lei de Coulomb. Então, só colocando ela aqui para a gente poder pensar sobre ela. Bom, o que a gente precisa pensar é o seguinte. Como eu tenho duas cargas positivas, mais Q e mais 4Q, eu preciso necessariamente colocar a terceira carga entre as duas cargas positivas que já estão ali. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, uma carga aqui no ponto A, o que acontece é que essa carga mais Q vamos supor que ela seja positiva, né? Vai repelir essa carga para a esquerda, mas a carga mais 4Q também vai repelir essa carga. E duas forças apontando no mesmo sentido, elas nunca vão poder se anular. Então, e a mesma coisa acontece se eu colocar uma carga negativa, né? As duas forças acabariam sendo para a direita e também não se anulariam. A mesma análise a gente poderia fazer se a gente colocasse uma terceira carga no ponto E. Por isso, a carga que a gente precisa colocar, independente se ela é positiva ou negativa, tem que ser no meio. No meio, eu quero dizer entre elas, né? Não necessariamente a mesma distância das duas. Por quê? Supondo que a carga seja positiva, a carguinha mais Q vai repelir ela, fazendo uma força para a direita, e a carga mais 4Q também vai repelir essa carga positiva, fazendo uma força para a esquerda. E aí sim, tendo uma força que aponta para a esquerda e uma força que aponta para a direita, eu posso sim ter um resultado nulo para a força resultante. Bom, então só apagando todas essas nossas considerações, nós já sabemos que não pode ser a letra E e não pode ser a letra A. Mas, Bruna, como é que a gente vai saber agora se é a letra B, C ou D? Para isso que a gente vai analisar a lei de Coulomb, e ela está escrita aqui do lado. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a força depende da distância ao quadrado. Isso significa que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nesse caso, então, quanto maior a distância, menor é a força. E vice-versa, quanto menor a distância, maior é a força. Além disso, a força também depende do valor das duas cargas, Q1 e Q2. Mas nesse caso, a proporção é direta, ou seja, quanto maior as cargas, maior a força, e quanto menor as cargas, menor as forças. Por isso, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a carga da direita é mais 4Q. Isso significa que se eu botar aqui a terceira carga, ou seja, uma distância igual da carga mais Q e da carga mais 4Q, uma distância igual, pela primeira consideração, a força poderia ser igual também. Mas isso só aconteceria se as duas cargas, mais Q e mais 4Q, fossem iguais. Não é o que acontece. Então, a carga mais 4Q vai fazer uma força maior sobre a partícula se ela estiver aqui nesse ponto central. Então, nós teríamos uma força muito maior, supondo que ela seja negativa, apontando em direção à carga mais 4Q do que a carga mais Q. E nesse caso, a gente não teria uma força resultante nula. Por isso, para compensar o fato de a carga mais 4Q ter um valor maior de carga, ela precisa também estar a uma distância maior da terceira carga para que ela possa exercer sobre ela uma força de mesmo módulo. Então, aqui a gente tem uma distância que nós podemos chamar de D, que são 2 quadradinhos, e a gente pode ver que aqui nós temos 4 quadradinhos. Aliás, então aqui seria D e aqui seria 2D, o dobro da distância. Então, como é o dobro da distância e a distância é ao quadrado, pela distância a força cairia à quarta parte. Porém, como a carga
também é 4 vezes maior, esse aumento na distância compensa o valor maior da carga. Por isso, a resposta certa é a letra B. Já a questão número 3. 3 cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1, Q2 e Q3, são mantidas fixas em suas posições sobre uma linha reta conforme indica a figura a seguir. Sabendo-se que o módulo da força elétrica exercida por Q1 sobre Q2 é de 4 vezes 10 na menos 5 newtons, qual é o módulo da força elétrica resultante sobre Q2? Bom, então a gente sabe uma das forças que atua sobre Q2, que é a força, e a gente pode dizer 1, a força que a carga 1 exerce sobre Q2. Só que a gente precisa então descobrir qual é a força 3, ou seja, a força que a carga 3 exerce sobre a carga 2. Mas como a gente vai fazer isso, né? Existem duas formas de resolver essa questão. Existe a forma mais matemática, de fazer contas mesmo, e ela é mais trabalhosa, mais longa, né? Que seria, basicamente, resolver também a lei de Coulomb, tá? Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. A gente tem o valor da distância, né? Seria 10 centímetros, e a gente teria que passar para metros, né? Lembrando que esse K a gente só pode usar aquele valor que a gente conhece de 9 vezes 10 na 9. Se a gente usar todas as unidades no sistema internacional, então a gente tem que passar obrigatoriamente centímetros para metros. A força nós também temos, é 4 vezes 10 na menos 5. E aí nós podemos obter uma relação que é Q1 vezes Q2. Inclusive a gente pode até colocar o K junto, a gente não precisa substituir o valor dele. E aí, usando essa relação, nós substituímos depois também na lei de Coulomb, só que para Q2 e Q3. E aí nós teremos uma relação, né? Então a gente pode botar aqui D1, 2, a distância entre a carga 1 e 2, e aqui D2, 3, a distância entre a carga 2 e 3. E aí resolver essa conta e encontrar qual é o valor da força 3 e fazer a resultante. Mas existe uma forma um pouco mais rápida, né? A gente precisa apenas pensar em proporções, como a gente pensou na questão anterior. O que a gente precisa pensar é o seguinte: todas as cargas são idênticas, ele diz aqui, né? Se as cargas são idênticas, elas têm os mesmos valores. Então, Q1 igual a Q2 e igual a Q3. Então, o que vai variar o valor da força é apenas a distância entre elas. Se a gente tem um valor para força entre Q1 e Q2, que é 4 vezes 10 no menos 5, e a gente diminui a distância pela metade, o que acontece é o seguinte: essa distância aqui, D2, 3, é igual à distância 1, 2 sobre 2. É a metade da distância. A questão toda é que nós temos esse quadrado aqui. Ele é da fórmula, né, da lei de Coulomb. Isso significa que quando nós substituímos D2, 3 por D1, 2 dividido por 2 e elevamos ao quadrado, esse 2 ele acaba virando um 4, porque ele foi elevado ao quadrado. Isso significa que aqui embaixo na fórmula nós passaremos a ter F igual a Q2, Q3 dividido por D1, 2 ao quadrado dividido por 4. E esse 4 que está aqui dividindo, a gente pode reescrever como 4 vezes Q2, Q3 sobre D1, 2 ao quadrado. Tudo isso para nos dizer que, como a gente multiplicou isso aqui por
4, significa que a força que 3 aplica em 2, que a gente chamou de força 3, ela é 4 vezes maior do que a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: nós temos aqui a carga 2. Para cá, nós temos a força F1 e para cá a força F3. A força resultante, então, vai ser a força F3 menos a força F1. A força F3 vem na frente porque o módulo dela é maior e menos F1 porque cada uma aponta num sentido. Se as duas apontassem no mesmo sentido, aí então seria positivo esse sinal aqui no meio. F3, então, como a gente viu, é 4 vezes maior do que a F1. E a F1 valia 4 vezes 10 na menos 5. Então, 4 vezes 4 fica 16 vezes 10 na menos 5, menos 4 vezes 10 na menos 5. Nossa força resultante, então, fica 12 vezes 10 na menos 5. E aí, só para deixar no formato certinho da notação científica, a força resultante é 1,2 vezes 10, como passou aqui, ó, diminuiu esse número aqui, o expoente tem que aumentar, então menos 4. A unidade, como é força, então a unidade é newtons. E essa é a nossa resposta final. A próxima questão, questão 4, nós começamos então a ver um pouco sobre campo elétrico. Nós vamos ver que não é tão diferente assim o modo de cobrar da URGS de campo elétrico para força elétrica. É parecido até, que não envolve tantas contas, mas envolve um pouco mais de raciocínio matemático. Então vamos lá. Duas cargas elétricas pontiformes de valores mais 4Q e menos Q são fixadas sobre o eixo dos X nas posições indicadas na figura seguinte. Sobre esse eixo, a posição na qual o campo elétrico é nulo é indicada pela letra. Bom, novamente, considerações que a gente precisa fazer. Nós temos ali uma carga positiva, que é mais 4Q, e uma carga negativa, menos Q. O que a gente precisa lembrar é: cargas positivas geram campos elétricos e nós chamamos de divergentes, porque eles apontam para fora das cargas pontiformes. Então, esse é basicamente o formato de um campo elétrico gerado por uma carga positiva. Já as cargas negativas, elas geram campos elétricos que nós chamamos de convergentes, porque eles apontam para dentro das cargas. Então, uma carga negativa gera um campo que tem mais ou menos esse formato. Ele é radial, mas apontando para o centro, né, da trajetória. Ele aponta para essa partícula negativa aqui. Nesse sentido, o que a gente precisa pensar é: se eu colocar uma carga, independente do sinal dessa carga, nesse ponto central aqui, o que vai acontecer é que a carga positiva gera ali um campo divergente, ou seja, que aponta para a direita. Já a carga negativa, ela gera um campo convergente, que naquele caso também aponta para a direita. Dois campos elétricos que apontam no mesmo sentido, eles nunca vão poder ser nulos, eles vão apenas se somar. Nunca vai poder ter uma resultante igual a zero. Por isso, não pode haver nenhum ponto dentro entre as cargas positivas e negativas que tenha uma resultante para o campo elétrico igual a zero. Então, a gente tem que olhar para o lado de fora das duas cargas. Vamos pensar o seguinte: se eu colocar aqui no ponto E uma carga, independente se essa carga é positiva ou negativa, o campo elétrico que a carga positiva gera é divergente e por isso aponta para a direita.
Já o campo elétrico que a carga negativa gera aponta para esquerda, porque é um campo convergente que aponta em direção a essa carga negativa. Nesse caso, nós podemos sim ter uma resultante igual a zero. Olhando lá do outro lado, por exemplo, do ponto B, acontece a mesma coisa. A carga positiva gera um campo divergente, que vai apontar nesse ponto para a esquerda. Já a carga negativa gera um campo elétrico que é convergente, e naquele ponto isso significa que esse campo aponta para a esquerda, para a direita, aliás. Então, nesse caso, como cada uma aponta para um sentido, nós também podemos ter uma resultante igual a zero. Mesma coisa no ponto A. O que a gente precisa analisar agora, como nós analisamos na questão anterior sobre força, novamente é a equação. Na equação do campo elétrico, nós temos a mesma constante, K. Agora, o valor da carga apenas geradora, não a carga que sofre o campo elétrico. Inclusive, por isso, não importa se eu coloco uma carga negativa ou uma carga positiva, o campo elétrico naquele ponto é sempre o mesmo, dividido por d ao quadrado. Bom, então, vamos analisar. Quanto maior a carga, maior o campo elétrico. E vice-versa. Quanto menor a carga geradora, menor o campo elétrico. Já para distância é ao contrário. Quanto maior a distância, menor o campo elétrico. E quanto menor a distância, maior o campo elétrico. Por isso, o que a gente tem que pensar é o mesmo raciocínio que nós fizemos para a força. Para que nós tenhamos um valor equivalente de campo elétrico gerado pela carga positiva, mais 4Q, pela carga negativa, menos Q, nós precisamos compensar o fato de que a carga negativa tem um valor em módulo menor de carga. Para compensar esse valor menor de carga, nós precisamos colocar o ponto mais próximo dele, para que a distância também seja menor e aumente o valor do campo elétrico. Por isso, o ponto que está mais próximo da carga menos Q, mais afastado da carga mais Q, e o único que pode ser a resposta para esse exercício é a letra E. Porque nós já havíamos visto que C e D não poderiam ser porque nunca teriam um valor nulo para o campo elétrico. Mas os pontos A e B também não podem ser porque eles estão mais próximos da carga de maior módulo, o que elevaria muito o campo elétrico em comparação com a carga de menor valor e que estaria a uma maior distância, diminuindo ainda mais o valor do seu campo elétrico. Por isso, a resposta tem que ser a letra E. Quinta questão. Aqui nós também não precisamos fazer muitas contas, basta analisarmos o desenho e entendermos novamente como o valor das cargas influenciam no valor do campo elétrico. Então, as cargas elétricas mais Q, menos Q e mais 2Q estão dispostas num círculo de raio R, conforme representado na figura ao lado. Com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor. Então, o que a gente precisa analisar é como é o campo elétrico gerado por cada uma dessas três cargas, mais Q, menos Q e mais 2Q, e então encontrar a resultante desses dois campos. Bom, vamos começar pela carga mais Q, que está aqui no topo do círculo. Uma carga positiva gera um campo elétrico que é divergente, ou seja, aponta para fora dessa carga. Por isso, nesse ponto P, a carga mais Q
ela apresenta um vetor campo elétrico divergente que aponta, então, para baixo. Já a carga menos Q, ela apresenta um campo elétrico que é convergente, porque é uma carga negativa. Nesse ponto P, então, essa carga negativa gera um campo elétrico que aponta para a esquerda. Reparem que eu desenhei os dois vetores mais ou menos com o mesmo tamanho, porque eles estão equidistantes dessas duas partículas, e uma é positiva, uma negativa, mas isso não influencia no valor, né? E todas elas têm o mesmo módulo. Tem sinais diferentes, mas o módulo, né, a quantidade de carga é a mesma. Isso faz com que o módulo do campo elétrico seja o mesmo. Já não é o que acontece com a terceira partícula, que tem carga mais 2Q. Como nós vimos, uma carga positiva gera um campo elétrico que é divergente, ou seja, aponta para fora dessa carga. No ponto P, esse campo então vai ser apontado para cima. Só que diferente das outras cargas, ela tem módulo mais 2Q e não mais Q apenas. Então, o vetor campo elétrico pode ser representado com o dobro do tamanho, porque ele terá o dobro do valor. Por isso, para fazer a resultante agora, nós precisamos levar em consideração os valores, ou seja, os tamanhos desses vetores. Nós temos um vetor que aponta para a esquerda, um vetor que aponta para baixo e um vetor com o dobro do tamanho que aponta para cima. Nós podemos então começar fazendo a resultante entre o que aponta para cima e o que aponta para baixo. Então vamos manter o que aponta para a esquerda sem modificá-lo. E é como se nós tivéssemos aqui um vetor de tamanho 2 e um vetor de tamanho 1. A resultante desse vetor é um vetor de tamanho 1 que aponta para cima. Esse vetor é o mesmo tamanho que aponta para a esquerda. E aí, basta a gente fazer a regra do paralelogramo. A gente fecha o paralelogramo e une as extremidades dos vetores com a extremidade do paralelogramo. Essa, então, é a resultante do campo elétrico, que está mais bem representada pelo vetor E2. Nossa penúltima questão, questão 6, ela fala o seguinte: a figura abaixo representa um campo elétrico uniforme E existente entre duas placas extensas, planas e paralelas, no vácuo. Uma partícula é lançada horizontalmente, com velocidade de módulo constante, a partir do ponto P situado a meia distância entre as placas. As curvas 1, 2 e 3 indicam possíveis trajetórias da partícula e suponha que ela não sofra atração da força gravitacional. Com base nesses dados, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte enunciado. Bom, antes de analisar as alternativas, vamos pensar sobre esse desenho e sobre as trajetórias das possíveis partículas, né? A gente tem um campo elétrico uniforme e esse campo elétrico ele aponta para baixo, como a gente pode ver por esse vetor aqui. O que isso significa? Se a gente lembrar das cargas pontiformes, a gente lembra que o campo elétrico sempre sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas. Então a gente pode inferir que aqui em cima nós temos uma placa carregada positivamente, porque o campo elétrico está saindo dessa placa, e aqui embaixo nós temos uma placa carregada negativamente, porque o campo elétrico está entrando nessa placa. Isso já nos ajuda a entender quais possíveis partículas podem estar desenvolvendo a trajetória 1, 2 e 3. Primeira e mais tranquila, a trajetória 2. É uma trajetória retilínea que não sofre atração nem repulsão das placas paralelas e carregadas. Isso significa que a trajetória 2 só pode ser descrita por uma carga que não tem carga elétrica.
vamos colocar aqui, que não tem carga elétrica, não está carregada. Porque aí ela não sofre atração nem repulsão das placas positiva e negativa. Já a trajetória 1, ela tem que ser descrita por uma partícula que esteja carregada negativamente. Por que isso acontece? Porque uma partícula carregada negativamente, ela vai ser tanto atraída pela placa carregada positivamente, quanto repelida pela placa que está carregada negativamente. E a mesma discussão vale para essa trajetória número 3, que precisa ser percorrida por uma partícula que esteja carregada positivamente. Porque essa carga carregada positivamente vai ser tanto atraída pela placa carregada negativamente, quanto repelida pela placa carregada positivamente. Assim, a gente pode agora analisar as alternativas. A trajetória 3 indica que a partícula está carregada negativamente. Não, nós acabamos de ver que indica uma partícula que está carregada positivamente. Então, letra A, descartamos. Letra B. A 3 está carregada positivamente. Sim, foi essa que nós marcamos aqui, né? Então, a letra B está correta. Vamos analisar o que está errado nas outras alternativas. Fala que a trajetória 1 indica que a partícula está carregada positivamente. Nós vimos que não, que ela está carregada, na verdade, negativamente. Letra D, que a 1 não está carregada. Novamente, nós vimos que na trajetória 1 a partícula precisa estar carregada negativamente. E letra E, que a trajetória 2 indica que a partícula está carregada positivamente. Não, a trajetória 2 indica que a partícula não está carregada, porque ela não sofre desvio na sua trajetória. Então, por isso, a resposta é a letra B. E, por fim, a nossa última questão também é uma questão conceitual que não envolve cálculo. Ela diz o seguinte: na figura abaixo está mostrada uma série de 4 configurações de linhas de campo elétrico. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem em que aparecem. Nas figuras tais, as cargas são de mesmo sinal. Bom, então para a gente ter cargas de mesmo sinal, vamos analisar aqui, né? A gente poderia analisar pelas setinhas, o que está um pouco difícil, o desenho não está com uma qualidade tão boa e ele está um pouco pequeno. Mas a gente pode analisar o seguinte, ó. Nessa figura aqui, na figura 1, nós podemos ver que aparentemente as setinhas apontam para fora, aqui e aqui também. Mas mesmo que a gente não conseguisse ver a direção que as setas apontam, nós podemos ver que aqui no meio as linhas se repelem. Ou seja, nós temos linhas que não se encontram, não se cruzam. E uma delas, se elas fossem sinais opostos, sairia de uma carga e entraria na outra. Como nós podemos ver acontecendo na figura 2? Nós vemos linhas que saem da carga da esquerda e entram na carga da direita. Isso indica partículas de sinais contrários. Então, nós precisamos assinalar as figuras 1 e 4 para cargas de mesmo sinal. Porque nós temos aqui uma linha que sai dessa carga e não entra na outra carga, que é o que aconteceria se nós tivéssemos cargas de sinais contrários. Mesma coisa aqui, nós temos uma linha que sai aqui, por exemplo, e não vai em direção à outra carga. Isso nos indica cargas de mesmo sinal. Então, as alternativas C, D e E nós já podemos eliminar, porque a resposta para a primeira lacuna é 1 e 4. E a segunda lacuna? Nas figuras tais, as cargas têm magnitudes distintas. Magnitudes é um sinônimo para módulos, ou seja, valores. Como nós podemos analisar os valores das cargas se nós não temos indicações aqui numéricas
né? Nós podemos analisar pela quantidade de linhas. Quanto mais linhas ao redor de uma carga, significa que maior é o valor dessa carga, né? Se nós temos uma pouca concentração de linhas, nós temos uma carga com um módulo menor do que quando nós temos uma carga que em volta dela temos uma grande concentração de linhas. Então, nós podemos analisar que temos magnitudes distintas, onde nós temos duas cargas cuja concentração de linhas é diferente. E isso acontece na figura 1, que nós temos uma concentração maior de linhas ao redor da carga da direita do que da carga da esquerda. E também na figura 2, nós também temos uma concentração de linhas maior ao redor da carga da direita do que da carga da esquerda. Não é o que acontece nas figuras 3 e 4, onde nós temos concentrações iguais de linhas nas duas cargas. E isso nos indica que elas têm módulos, ou seja, elas têm valores iguais, independente do sinal. Então, a segunda lacuna nós preenchemos com 1 e 2 e chegamos então na resposta, a letra A. Pessoal, por hoje era isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Queria que vocês colocassem as dúvidas que ficaram nessas questões nos comentários aqui do vídeo. E também queria deixar para vocês os comentários abertos para que vocês coloquem sugestões, críticas, elogios, dúvidas, como eu já falei. Tudo que vocês acharem pertinente de comentar comigo, podem colocar ali nos comentários. Tá bem? Muito obrigada por terem acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Beijos e se cuidem!